Pronto. Tá, aqui tá a apresentação. Hoje nós vamos. Espera aí. Tá. O Pedro parece que perdeu o som, tá? Vê se mais alguém. Ok, a Roseli já avisou. Eu mandei para os e-mails que eu tinha as apostilas. Então, se vocês quiserem depois, quem não recebeu, entre em contato para mim, manda um e-mail para eu atualizar o e-mail de vocês. Provavelmente amanhã eu já vou ter tudo que a Samantha vai me passar. Então, fica mais fácil, porque de vez em quando eu vou mandar coisas para vocês. Coisas. Basicamente eu vou mandar músicas, né, coisas que vocês possam fazer rituais, às vezes listas de material. E essa aula, ela conta com uma novidade que a primeira turma não teve, mas eu convido a primeira turma, que não está aqui presente, mas eles serão convidados, a fazer também, que será uma coisa exclusiva para os alunos. Sempre que tiver um momento especial, tipo uma conjunção astrológica interessante, ou um dia de uma divindade bacana de trabalhar, eu vou convidar vocês a fazer um ritual ao vivo comigo. E aí a gente vai usar o YouTube, não precisa usar a plataforma, não. A gente vai usar o YouTube e vai combinar o horário direitinho. Eu vou avisar para vocês, quem estiver disponível naquele horário vai fazer. Eu vou mandar a listinha de material, a gente vai fazer o ritual ao vivo, tá? E funciona bem pra caramba, tá? A gente tem uma capacidade de conexão energética muito forte e é uma coisa que a gente deve usar, tá? Bastante. Então, isso é uma coisa bem exclusiva dos alunos, tá bom? Gravando live, eu deixei espaço para se for mostrar imagem. Ok, tá. Tô mostrando a imagem já, tá? Boa aula, pessoal! Então, a gente começa comigo abrindo a apostila. Tá, tá, tá. Fechando aqui os arquivos extras. Deixa eu só ver se está fazendo alguma coisa fazendo barulho, do que eu quero tirar. Não, tá tudo tranquilo. Acho que tá tudo tranquilo. Tá conectando, beleza. Então agora, gente, primeira coisa, eu quero falar com você sobre o que você espera desse curso. Primeiro, eu gostaria de perguntar, até antes da gente começar a aula, que você que está aí sentadinho na frente do computador, o que você espera desse curso? Você tem uma certa curiosidade? Você quer saber mais? Você quer, na verdade, se tornar um bruxo ou bruxa porque você sente um chamado, porque você é o que você quer, ou porque você quer dar aula disso, ou porque você quer ser um terapeuta holístico, ou você já fez vários outros cursos e quer continuar o seu aprendizado, enfim, qual é a sua motivação para estar aqui agora, quarta-feira, 8h16 da noite, olhando para minha cara? Qual é a sua motivação? Ouviram o Renato, né? Podem ir escrevendo ali, aqui, tá? Porque eu acredito, enquanto vocês escrevem, podem responder. Eu vou só continuar falando para não ficar aqui parada olhando para vocês. Eu acredito que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e que as pessoas que estão aqui, elas deveriam estar, elas tinham que estar. E as que muita gente tentou, quis, mas em cima da hora não deu, não rolou, aconteceu alguma coisa. Então, eu acredito que quando a gente se junta para estudar um assunto espiritual, é um tipo de milagre acontecendo, né? E vocês estão aqui para aprender a prática mágica, mas essa prática mágica está ligada ao caminho espiritual. Respondam, pessoas, eu estou querendo saber a motivação de vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Alexandra Ruiz, Daniele, Evelyn, Gabriela, Karen, Keliane, Marielle, Michelle e Pedro. Tá faltando gente aqui, que eu sei que tá faltando, mas tudo bem. Ok. A Marielle respondeu que busca crescimento espiritual e conhecimento. Parabéns, Marielle. Poucos trabalham, poucos buscam isso. É uma coisa impressionante. A gente às vezes brinca que fala assim, olha, ninguém nunca chegou para mim e pediu para jogar carta falando assim, sabe o que é? Eu busco sabedoria. Eu busco iluminação espiritual. Raramente isso acontece. Por quê? Porque geralmente as pessoas só procuram médico quando elas estão doentes. Elas raramente procuram quando está tudo bem, né? Então é algo engraçado mesmo. Mas que bom, Marielle, que você está numa vibe legal. E eu acho uma coisa muito boa, porque o caminho espiritual, o equilíbrio espiritual, ele é a base de todo o resto. Então, quando você
tá bem de grana, tá bem no amor, tá bem na família, por incrível que pareça, ainda vai faltar alguma coisa, você não vai saber o que é o caminho espiritual. E quando você tá ruim em tudo, mas você tem um bom caminho espiritual, você tem uma raiz espiritual ali que te segura, cara, você sobrevive a tudo, você passa por tudo, você supera tudo e você consegue vitória em cima de tudo, porque o caminho espiritual está na base de tudo. Então, faz muito bem em segui-lo, né, em buscar isso, e caminho espiritual sem conhecimento, para mim, não existe. Eu acho que os dois estão intimamente ligados. Até o Bardon, Franz Bardon, ele ensina num dos livros dele que o corpo mental é o mais ligado ao espírito, né? Sem ele não tem espírito. Então é uma coisa bem interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos outros. Eu vi que esse reconectando chato fica aqui. A gente tem que descobrir o que é isso. Se isso é uma coisa da plataforma, se isso é uma coisa. O que está acontecendo? O Pedro responde: Ed, me iniciei na magia por meio dos teus livros e nos rituais e na magia dos dragões. Fiz um curso de alta magia e quero me aprofundar e sinto um direcionamento no meu caminho mágico dentro da Wicca. Muito bem. A Karen falou: é bom essa raiz na alta magia, o Pedro. Eu comecei com a alta magia. Tá? O pessoal acha que eu comecei com a Wicca, mas não, eu terminei com a Wicca. Quer dizer, não terminei, né? Que eu continuo estudando, mas quando eu cheguei na Wicca, eu já tinha passado por muito da alta magia. Eu estudei pra caramba a alta magia, eu gosto muito. A Karen fala: a minha motivação é me aprofundar na espiritualidade. Eu sempre tive essa necessidade de ter um contato maior com Deus, com meus mentores. E se essa parte da minha vida não fica bem, eu não fico bem também. Karen, isso é você e todo mundo. É porque algumas pessoas, elas se anestesiam. Então você vê muita gente, por exemplo, que não tem um caminho espiritual e vai para as drogas, vai para o álcool, vai para a balada, vai para o sexo louco e selvagem. A pessoa às vezes se entrega, por exemplo, a conspirações, intrigas, a prejudicar o outro. Por quê? Porque ela está que nem uma barata tonta. Se ela tivesse um caminho espiritual, com certeza ela não estaria perdida desse jeito. Evelyn Matos. Sempre tive muita curiosidade em assuntos esotéricos, mas conheci a Ed pelo livro Vassoura Atrás da Porta. Eu adoro esse livro. E daí continuei lendo os livros e só aumentei a minha vontade de estudar a bruxaria. Tá com dificuldade aqui que esse reconectando deixou tudo embaçado. E a Daniele Fernandes fala: busco conhecimento e crescimento espiritual. Sempre li sobre bruxaria e achei que estava na hora de estudar a sério. Muito bem, gente. Então é o seguinte: o que vai acontecer aqui? O que eu vou passar para vocês são coisas que eu aprendi no decorrer de, por baixo, 25 anos de estudo. Sim, foram 25 anos de estudo sem exatamente um mestre encarnado, um mestre físico. E batendo cabeça, e testando, e procurando, e conectando com vozes superiores, até chegar, né, a esse formato que eu idealizei, tá? Essa apostila é totalmente minha. Quando tiver texto de algum site, porque às vezes, quando eu quero atualizar, eu estou sem tempo para ficar escrevendo apostila. Então, quando às vezes eu pego um texto que não é meu, vai ter a fonte, tá? Você vai no site, procura o autor, porque eu sou muito seletiva com essas questões de internet. Eu não acredito muito em muito site, tanto que eu não indico quem não tem conhecimento começar a estudar pela internet. Você não aprende nada, você desaprende mais do que aprende. Mas se você já tem um bom conhecimento, aí você pode, que você sabe separar o joio do trigo. Então eu fiz esse aglomerado e dentro da minha experiência, gente, que eu considero razoável a minha experiência, mas está longe de ser enorme, profunda, assim, eu acho que eu vou passar ainda muitos anos estudando, muitos anos praticando, para me considerar uma pessoa, assim, sábia, para me considerar uma sacerdotisa. Eu não me considero uma sacerdotisa, então eu vou fazer, eu não estou aqui para guiar você pelo seu caminho, eu estou aqui para andar ao seu lado no seu caminho, porque eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com vocês, inclusive eu gosto muito de ensinar, seja lá o que for, eu adoro ensinar, e uma das coisas que eu percebi quando eu ensino é que eu aprendo cada vez mais quando eu ensino. Então, ou eu fixo mais, ou eu vejo as coisas de uma outra perspectiva, é bem legal. A Michele também respondeu: minha motivação é conseguir melhorar como pessoa, procurar manter minha vibração boa e conhecer mais sobre os deuses, porque também amo mitologia, povos antigos e me sinto muito ligada aos rituais deles. Nossa, bacana isso. Muito legal, Michele. Eu não sei se a gente vai falar tanto de mitologia aqui, Michele, porque mitologia é a parte mais de panteões.
E os panteões são do último módulo, é o módulo ouro, que é quando você já, digamos assim, ascende, né? Você vai além e vai conectar diretamente com deuses e deusas. E a gente vai saber as histórias deles e tudo mais. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar muito com magia elemental, que é o básico mesmo. Então, gente, é o seguinte, eu quero passar para vocês tudo que eu souber, gente, eu não vou ficar segurando informação. Eu vou passar tudo que eu sei para vocês nos temas que a gente vai falar do módulo prata. Agora, é óbvio, eu não posso ensinar uma pessoa que acabou de chegar, digamos assim, na primeira série da escola, a construir um foguete. Não tem como, né? Então, determinados rituais que alguém perguntar, ou que, se vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas se eu falar para vocês, olha, não dá para explicar isso agora, é porque não é o momento ainda, porque eu fiz esse curso todo estabelecido em etapas, de maneira que a cada aula você veja o seu progresso. E um degrau seja o apoio para o próximo. E que você leve, quando a gente chegar lá no módulo ouro, quem sobreviver, quem quiser ir mesmo até o fim, porque é muito difícil, as pessoas são muito dispersas. Então, dessa turma toda que está começando hoje, eu não sei se todo mundo vai terminar o módulo ouro. Não, o módulo prata com certeza, mas o módulo ouro já é daqui a, sei lá, 9 meses, né? Então, muita gente acaba desistindo, desestimulando por algum motivo. É um compromisso, né? Eu não vou mentir para vocês, é um compromisso, tem estudo envolvido. Não adianta você sentar comigo aqui a cada quinzena e só me ouvir falar, você tem que praticar, você tem que ler, você tem que ver os filmes que eu estou indicando. Então, muita gente talvez não esteja no momento, ou não queira fazer isso, né? Então, acontece de deixar a coisa pelo meio do caminho. Mas, quando a gente chegar lá no módulo ouro, você vai lembrar de tudo que eu falei na primeira aula, na segunda, na terceira. Por quê? Porque a gente vai estar praticando. Então, a cada aula entra uma prática junto para que você a prática. E eu vou passar tudo que eu souber dentro desses temas. Não vou me aprofundar em determinadas coisas. Algumas coisas eu vou falar, gente, isso vai ficar para frente. E tem coisas que não estão nesses 9 meses. Tem coisas que são, por exemplo, tem um curso muito legal que eu estou elaborando, que é um curso de deusas negras. Mas aí, quer dizer, desculpa, não é um curso, é um livro. De deusas negras, eu estou escrevendo, aí junto estava elaborando um curso de proteção e defesa com deusas negras. Mas ele não está dentro desse curso. Ele é uma coisa à parte, ele é uma outra coisa, que nem existe ainda, tá? Então não me peçam ainda, tá? Mas é uma coisa mais para o futuro. Então, determinadas coisas não cabem dentro desse curso. A ideia para mim é que depois desses 3 módulos, você seja capaz de conectar com seus mentores, ir para outras dimensões, trabalhar com radiestesia, trabalhar com oráculos como o tarô, por exemplo, nem que seja o básico do básico, compreender melhor os sinais que você está recebendo, encontrar o equilíbrio, a harmonia, a prosperidade, ou seja, ter uma vida saudável, baseada numa espiritualidade saudável. Então, esse é o meu objetivo. Tudo isso, gente, com conhecimento. Não tem como, não tem pílula mágica, não tem dormi, acordei e acordei iluminado. Não tem Matrix, né? I know Kung Fu. Não tem. Então, é tudo em cima de estudo. A boa notícia é que, se você gosta de magia, se você gosta de história, se você gosta de mitologia, é um barato. É um barato, é muito legal. Eu gosto muito de aprender, eu adoro estudar. Eu sempre gostei de estudar. Quando eu era muito piquititinha, minha madrinha, meus pais trabalhavam, né? E eu ficava na casa da minha madrinha. E aí os meus primos, que eram mais velhos, iam para a escola e eu pegava as revistas da casa, botava numa trouxinha, fazia, ia atrás deles assim, pequenininha mesmo assim, né? E falava, não, menina, você não pode não. Eu falava, mas eu quero estudar. Então, desde muito pequenininha, eu tenho esse amor por livros, amor por estudar. Então, para mim, sempre foi muito legal estudar magia e praticar magia. Para algumas pessoas, não. Algumas pessoas não gostam de estudar, não gostam de ler. E eu já falei isso para algumas pessoas que ficaram super ofendidas. Ficaram ofendidas mesmo. Teve gente que parou de falar comigo, gente. Que eu falei assim, olha, não tem como você estudar magia sem ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Tá, então você não vai aprender magia amanhã. Não, mas eu adoro magia. Tem que ler. Não, mas eu não gosto de ler. Não tem como aprender de outro jeito. Tem outro jeito, não. Não. Ah, mas você podia me ensinar tudo. Não tem como eu te ensinar tudo. Só se eu ficasse 24 horas por dia do seu lado. E eu não quero isso e você com certeza não vai querer isso. Sim.
Então, assim, tem que ler. Não tem jeito, tem que ler, tá? Então, quem gosta de ler, quem gosta de estudar e gosta do tema, vai curtir, tá? Vai ser uma viagem super legal. E vocês vão, eu acho que vocês vão se divertir muito. E vão também ter coisas práticas, porque eu gosto muito da magia no sentido prático também. Eu sei que é muito bonito a gente ter uma espiritualidade legal, ter conhecimento, ter conexão com o mentor, mas sinceramente, eu também gosto muito de usar a magia para coisa prática. Assim, é magia para conseguir um emprego, sim, é magia para melhorar o meu relacionamento, sim. É magia para minha saúde, sim. É magia para a saúde das pessoas que eu amo, para conseguir dinheiro, para passar uma prova. Tudo isso tem magia, magia tem magia para tudo. Então, eu sou, assim, super a favor de você usar a magia também para coisas mundanas, que a gente chama de coisas do mundo. Tá? Não é nada de ruim, é só uma coisa do mundo. Você está no mundo, você também é mundano, você também tem que comer, beber, fazer coisas, realizar, e às vezes um empurrãozinho mágico cai muito bem. Deixa eu ver se mais alguém aqui respondeu. Foi a Alexandra Ruiz. Consegui entrar, meu objetivo na bruxaria é ter acesso a uma nova visão do mundo. Gosto da linguagem que é o quê? A Ed utiliza. Eu li a Bíblia. Gente, que horror. Ai, que bom. Eu vou ser sempre muito clara com vocês, exatamente como era nas Wiccas e em todos os meus livros, tá? Não tem mimimi, não tem termos difíceis. E o que vocês não entenderem, por favor, perguntem. Não fiquem com dúvidas, tá bom? É só perguntar. A Gabriela fala: minha motivação é sim a busca de soluções para problemas e também de respostas para questionamentos misteriosos da vida. Uau! Gabriela, eu sou dessas. Eu sou dessas também. Cara, o que eu já fuxiquei também para descobrir. E assim, o porquê de um monte de coisa é algo que me enlouquece. E é legal, isso ajuda bastante. Eu acho que quando a gente não sabe o porquê de muita coisa, você pira. E a magia é um estudo, né? Você vai compreender como funcionam algumas engrenagens, sim. E isso vai tornar você não só mais esperta, como vai tornar você também mais tranquila, porque você vai entender que algumas coisas precisam acontecer de determinada maneira, faz parte da engrenagem. E tinha alguém aqui que falou, mas aí entrou reconectando aqui, voltei. E a consolação para aquilo que não podemos mudar. Sim, isso é importante, tá bom? Isso é bem importante. Pedro, eba, magia é muita magia. Sim, é muita magia, tá? Mas muita magia é muito livro, tá? Não se iludam. A primeira parte, eu acho que. Assim, eu acho esse curso, se vocês quiserem perguntar, vocês estão no grupo do WhatsApp com os outros alunos, que é a minha turma mais antiga, que termina daqui a 3 aulas. 3 aulas, vou sentir falta dos meus aluninhos. Tá? Então, aproveitando também aqui, deixa eu falar para vocês que este módulo, que vai durar 3 meses, ele não dá direito à iniciação, tá? Eu acho muito pouco para uma iniciação, tá? Então, quem quiser a iniciação tem que fazer os 3 módulos. E eu vou até abrir a sessão para o ano que vem. Então, se você de repente não quiser, não puder fazer todos os módulos esse ano, mas quiser completar ano que vem, dá. A partir daí, não mais, porque aí eu também, você já perdeu o conhecimento, né? Não sei se você continua estudando, esse tipo de coisa, tá? Mas a iniciação, ela é feita em Rio, São Paulo e Porto Alegre, nos momentos em que eu estiver lá. Então, assim, a gente tem que combinar a iniciação, né? Tem espaços para isso, tem espaços legais, o próprio Mercabá é um ótimo espaço para fazer uma iniciação bem bonita, né? E é um valor extra, não é caro, gente. Eu não sou de ficar cobrando uma fortuna, como eu já vi muita gente aí cobrando R$ 6.000 por iniciação, depois que a pessoa já pagou uma baba de curso. Não é nem perto desse valor. O valor, na verdade, é basicamente o valor de custo e manutenção, porque existe a minha viagem para ir, existe o trabalho da casa, existe o espaço que cobra, existe comida, existe o presente iniciático de cada um ganha um presente iniciático do seu iniciador. Então, assim, esse tipo de coisa entra como custo, tá? Então, não é caro, mas não faz parte do curso, tá? O curso que vocês pagaram não inclui nenhuma iniciação. E se você for fazer a iniciação, é depois de 3 módulos a combinar em um desses 3 locais. Eu não faço iniciação online ainda, tá? Não é que não seja possível, eu apenas não descobri ainda Ainda não conversei com os meus mentores para saber como isso poderia ser feito. Porque pode ser feito, porque energeticamente a gente consegue se conectar muito bem. Isso os círculos têm provado, é uma eficiência impressionante de efeito físico em todas as casas das pessoas que participam. Então,
a energia, ela funciona e ela não tem barreira, ela não tem parede, tá? Então, isso daí não tem problema. A iniciação no Rio ainda não tem local, porque o local que eu fazia fechou e o outro local é o Samyama. Não é um local assim muito legal, depende, o Daniele, de quantas pessoas vão fazer a iniciação. Porque este local, ele é bom para muita gente. Ele é um lugar legal para bastante gente. Bem no centro da Tijuca, ele é muito grande, ele é caro. Então, se eu for iniciar 3 pessoas, pô, vai ficar muito caro, porque a gente vai ter que dividir esse dinheiro do espaço. Então, a gente combina, de repente, uma iniciação em um outro local, de repente, no ar livre. A gente vê, tá bom? A gente vai combinar isso. A iniciação vai combinar porque depende do número de pessoas em cada local. Em Porto Alegre já entrou uma menina que eu não sei se ela está aqui. Não era Marielle, não. Esqueci o nome dela. Ela falou que ela até ia entrar no curso hoje, que ela estava querendo saber só como é que ela fazia para fazer a iniciação, se ela era de Porto Alegre. Eu falei, olha, desculpa, é do Rio Grande do Sul. Estando perto de Porto Alegre, a gente combina, mesmo ela sendo uma só, mesmo sendo duas, dá para a gente combinar, entendeu? Que aí combina, claro, no período em que eu estiver lá, para não entrar também custo de passagem e tudo mais, que aí fica também muito caro. Gente, eu vou fazer tudo para facilitar, fiquem tranquilos com isso, tá bom? Então, gente, isso posto, vamos agora para a nossa apostilinha. Abram suas apostilas, minhas pessoas mágicas, aqui na página 1. A gente está falando sobre o Wicca, né? O nome do curso é esse, tá? Então, os cursos tradicionais de Wicca, e este não é um curso tradicional de Wicca, porque eu acho que vocês vão ganhar muito mais neste curso do que no curso tradicional de Wicca. O curso tradicional de Wicca, ele vai falar muita coisa teórica que vocês terão acesso, tanto nas apostilas que eu vou passar, quanto em qualquer outro livro. Que é falar dos sabás, dos esbás, das luas, dos deuses, dos panteões, que são assuntos teóricos, que às vezes é legal, mas é teórico. Então, o que eu quero, como eu falei, é passar experiência prática para vocês. Mas para isso eu preciso falar um pouquinho da base da magia. Não exatamente da magia Wicca, mas da magia. Porque o que é a magia Wicca? Ela é um método, ela é uma prática. A magia em si não é uma religião. A magia em si não é um caminho espiritual exatamente, ela é uma prática. E por isso que qualquer pessoa de qualquer religião ou sem religião nenhuma se beneficia da magia. Eu tinha um professor de quiromancia e ele falava um negócio muito interessante. Ele falava que Umbanda não era religião, era pronto-socorro. Porque você fosse rico, fosse pobre, quando apertava o calo, todo mundo ia parar no centro de Umbanda. Então, ele falava assim que Umbanda é pronto-socorro, né? E é mesmo, é um troço incrível. Umbanda, ela tem um conhecimento de magia maravilhoso, especialmente na questão de ervas, porque o pessoal fica bitolado querendo comprar sangue de dragão, querendo comprar mandrágora. Eu tenho isso tudo, tá, gente? Pra ser bem nojenta, eu tenho essas coisas, mas eu não uso tanto como eu uso manjericão, como eu uso mirra, como eu uso hortelã, como eu uso rosa branca, que são coisas que eu compro no meu mercado aqui da esquina. Então, o Brasil, ele é muito rico em erva e em cristal, em fruta, em tudo. Vocês não têm noção da riqueza que é a nossa comida, gente, a nossa variedade. Só quando você viaja para o exterior, você começa a perceber tanto o lado negativo do país, como também o lado positivo. Nisso a gente é muito positivo. A gente tem muita opção e varia de estado para estado. Tem estados que tem mais coisas que, de repente, em outro estado não tem. Foi no Rio Grande do Sul que eu conheci um negócio muito legal chamado Coração de Dragão. E fiz um ritual com ele. Cara, que ritual bacana, viu? Foi muito bonito o ritual, tirei foto. Lindo, lindo, lindo. E trouxe para cá o Coração de Dragão, comi com o Renato, e as coisas que eu pedi eram um ritual de prosperidade. Fluíram muito bem, tá? Fluíram bem pra caramba, melhor do que eu esperava. Então, a gente tem muita coisa, então você pode encontrar como é que se diz? O conhecimento dessas coisas, de repente, em algumas outras tradições, como é o caso da Umbanda. A Umbanda é excelente para erva, por exemplo. Eu adoro trabalhar com erva em livros de Umbanda. Mas a gente vai falar muito da parte de Wicca, da parte mais tradicional, né? Até porque
Eu tenho algumas coisas para passar para você específica da Wicca, mas a gente vai falar muito sobre a magia em raiz, tá? A magia raiz mesmo, porque eu quero que você entenda como funciona a magia e como funciona o mundo espiritual. A partir daí, todo o resto é uma coisa que vocês podem ir pegando durante o curso, acompanhando com livros, acompanhando documentários. Eu vou passar muita coisa para vocês. Não é obrigatório, tá, gente? Obrigatório é você acompanhar as aulas, é o mínimo que eu posso pedir de você. Eu sei que a vida é corrida, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer tudo, mas nem sempre vai dar para você ver todos os filmes, todos os documentários, fazer tudo que eu mandar. Então, faz pelo menos as aulas, leia pelo menos a apostila. Se você conseguir fazer isso bem, já está muito bem, já está de bom tamanho, tá bom? Então, vamos lá. A Wicca, ela tá popular, né? É uma coisa bem nova, é uma religião super nova, gente. Ela é pouco mais de 3 décadas, 4 no máximo, ela ficou, ela entrou, né, como uma espécie de respiro para uma volta da religião pagã focada no feminino, né? Então tem várias teorias, né, de que a Wicca chegou para trazer o equilíbrio que estava faltando, porque a gente entrou com religiões patriarcais, religiões focadas no homem, né? Focadas no macho. Peraí. E isso deu um desequilíbrio danado no planeta inteiro. E a gente fala muito sobre a mulher, o empoderamento da mulher, a mulher como alguém que saiu perdendo muito com o patriarcado. É claro que a mulher perdeu muito, muito, mas não foi só a mulher, tá? Entenda que o desequilíbrio ele é ruim para todo mundo, porque na hora que você tem o desequilíbrio feminino, você tira a deusa de cena, você é, prejudica também os homens. Por quê? Porque todos nós temos as duas polaridades. Nós todos somos homem e mulher, tá? Nós todos temos yin e yang dentro de nós. E quando você mata o yin e você acha que o yin é o fraco, o yin tem que apanhar, o yin tem que ser sexualmente escravizado, você também está fazendo isso com o yin dos homens, com o lado feminino dos homens. Então, nós tivemos homens que nunca se encaixaram numa sociedade machista e foram obrigados a viver do jeito que dava, né? Homens que nunca puderam colocar os seus talentos, né, para trabalhar. Homens que sofreram todo tipo de violência e não precisavam ser gays para isso. Bastava que eles tivessem um pouquinho mais de yin, um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais, de repente, de uma beleza feminina, e eles se tornavam alvos. E isso existe, acontece até hoje, mas existe um tabu em se falar disso, tá? Então, para fazer com que o equilíbrio retornasse, a Wicca veio muito forte, devolvendo esse conceito do sagrado feminino. E por isso também eu falo que é uma bobagem dizer que a Wicca só mulheres podem praticar. Tem umas pessoas que falam isso, mas são birutas, não ouve não. Na verdade, todo mundo pode praticar a Wicca se quiser, pode viver o caminho da Wicca. Muita gente fala também sobre o início da Wicca ter sido com Gerald Gardner, que é um nome super conhecido, eu tenho os livros dele, e ele realmente foi um nome importante, gente, mas houveram outras pessoas publicando livros e artigos sobre o Wicca na mesma época que ele, e gente até anterior. E a base do trabalho do Gardner foi da Margaret Murray, que é essa moça que vocês estão vendo aí, aqui no meio. Vou focar aqui nela. Espera aí um pouquinho. Aqui. Essa daqui, tá? Essa é a Margaret. Ai, meu Deus. O som tá ruim. Ai, não, 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 não. Ai, cacete, o som foi ruim. Esse som tá bem ruim. O que que tá vendo? Eu vou entrar e vou. Peraí. Aguarda, gente. Esse reconectando tá insuportável. Peraí, gente.
Peraí, eu tô lendo aqui. Rê, você pode me dar água? Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, tá dando o mesmo problema de som. Não é a câmera, não. Isso é alguma coisa da plataforma. Muito obrigada. Tem que entrar e sair toda hora. Opa! Oi! Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente, eu não sei o que é isso que dá. Quando foi que vocês pararam de ouvir? Ufa! Quando vocês pararam de ouvir? Vocês lembram? Caramba! Tudo bem. Então, lá vamos nós. Vamos lá. É, Vamos lá, do começo. É o seguinte. Ok. É, A Wicca, tá? Ela veio. Eu cheguei a falar sobre o resgate do sagrado feminino que a Wicca trouxe para o nosso momento, porque a gente está se tá apanhando pra caramba do patriarcado há algum tempo. Não, não cheguei a falar. Ok, então vamos lá, desde o começo, gente. Olha só, a gente está vivendo. Lembra que o mundo ele é velho, né? Então ele está vivendo, a gente está vivendo cerca de 2.000 anos de patriarcado. Esse patriarcado que inclui as principais religiões, a católica, as cristãs em geral e o Islã. São péssimas. Por quê? Porque eles tiraram o equilíbrio natural que havia entre o yin e o yang. Todo mundo, homem e mulher, tem dentro de si as energias yin e yang, que é o negativo e o positivo. E essas religiões que eram massificadoras. Tudo bem, Pedro. Daqui em diante, se repetir, fica para fixar, tá bom, gente? Essas religiões, elas massacraram muito o lado feminino, o lado yin. E isso não prejudicou apenas as mulheres. Claro que as mulheres sofreram muito com isso, mas também os homens, porque os homens têm o lado yin também. Então, nós tivemos vários homens que não puderam exercer seu talento, não puderam exercer sua vocação, porque homem não pode dançar, homem não pode chorar, homem não pode sentir, homem tem que ser grosso, homem tem que ser bruto. E tudo isso também atrapalhou muito a vida dos homens. Então, assim, foi uma desgraça generalizada, tá? Agora a gente chega no momento, e eu acredito muito nisso, em que está na hora da gente reverter esse desequilíbrio. E a Wicca chega para isso. Para mim, a Wicca ela veio com essa proposta de resgatar conhecimentos antigos e o sagrado feminino em todo o mundo. Então, algumas pessoas, muito poucas, falam que a Wicca só pode ser praticada por mulheres. É mentira, tá? A Wicca pode ser praticada por qualquer pessoa. Porque todo mundo tem dentro de si o yin e o yang. E é por isso que na Wicca não há uma diferença entre, por exemplo, héteros, gays, travestis, trans, assim, não tem essa diferença, porque o que importa é a sua alma, a quantidade de yin e yang que você tem, que você usa, é que tem que estar em equilíbrio. Suas opções ou escolhas não fazem muita diferença
para a grande mãe. Porque como uma grande mãe, ela ama a todos igualmente, que é, na verdade, o que deveria ser se esperar de qualquer divindade, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de Gerald Gardner, porque aí a Wicca entra. Gerald Gardner é interessante porque ele foi um funcionário público por muitos anos, quando ele já era bem coroa já, ele e a mulher resolveram viajar e na Inglaterra eles encontraram um grupo de estudos, né, de magia, de espiritualidade. Dentro desse grupo eles encontraram um outro grupo secreto que praticava a antiga magia. E aí ele foi chamado, ele praticou, se descobriu naquela religião e escreveu, né, sobre essa experiência dele, escreveu os ritos, escreveu as tradições mais antigas. Numa época em que era proibido por lei praticar bruxaria, porque apesar disso ter sido na década de 60, 70, gente, tem muita lei que não foi atualizada. Até pouco tempo aqui no Brasil a gente tinha a lei, uma lei idiota, a lei da honra, em que o homem pode matar uma mulher se ele se sentir desonrado, se a honra dele foi ferida. E esse tipo de lei imbecil tinha até pouco tempo. Não sei se ainda tem, mas há poucos anos isso existia ainda, né? Então tem muita lei que ela demora para se atualizar. Então, na década de 60, 70, ainda era proibido bruxaria. Você podia ser preso se você fosse flagrado praticando bruxaria. Ele publicou um livro de bruxaria falando que ele fazia bruxaria, né? Então ele foi super corajoso. E a partir daí ele ficou sendo assim, tipo o pai da Wicca, né? Todo mundo acha que Gardner, tanto que tem a Wicca gardneriana, que fica bem fixada no que Gardner ensinou e bem limitada naquilo também, tá? Ela fica bem ali. A verdade é que Gardner, ele bebeu de outra fonte. E mesmo assim, enquanto ele escrevia, outras pessoas estavam escrevendo também sobre Wicca ou sobre o Wicca, né, que também Wicca com 2 T's. Então, outros autores também trabalharam com a Wicca, só que o Gardner se sobressaiu e acabou ficando com o crédito todo, tá? Mas é para você entender que havia uma pressa, havia uma sede por uma religião nova e ao mesmo tempo antiga. Então a Wicca ela vem com uma roupagem nova, mas de uma coisa ancestral, algo que fala lá no fundo do coração, algo que fala lá nas nossas vidas passadas. E o nosso querido amigo Gardner, ele bebeu da fonte dessa moça daqui, ó, que é a Margaret Murray. Estão vendo aqui essa lourinha aqui? Ela era uma estudiosa egiptóloga, se não me engano, que escreveu sobre práticas da bruxaria moderna. Ela lançou um livro em 1921 sobre bruxas, The Witch Cult in Western Europe, que seria a bruxaria, cultos na Europa Ocidental. E o Huxley, Aldous Huxley, inclusive, se vocês não leram nenhum livro do Aldous Huxley, leiam, porque ele é maravilhoso. Ele era um fã, né, e escreveu. Ele era um fã, na verdade, porque o livro dela foi um dos primeiros a mostrar a bruxaria como um clã organizado. Só que a nossa querida amiga Margaret Murray não era bruxa, ela era uma ateia convicta, mente científica, e na verdade ela fez isso tudo para desmistificar a bruxaria, né? Então foi interessante porque ela acabou fazendo o contrário. A Wicca nasceu do trabalho de uma pessoa que não acreditava em nada, né? A primeira pessoa que utilizou a palavra coven foi ela, né? E foi daí que o Gardner tirou as ideias para Witchcraft Today, né? A bruxaria hoje. E também usou como base texto do Aleister Crowley, que por sua vez usou vários textos roubados, que Aleister Crowley, gente, ele é outro nome muito famoso na Wicca. Ele roubava de todos os lugares que você imaginar. Ele entrava em várias ordens secretas, era expulso logo a seguir, ele levava o que ele conseguiu pegar, entrava em outra ordem, era expulso também, levava até que ele criou a Golden Dawn, que é, na verdade, um amontoado de recortes de outras ordens, tá? E ele publicou em 1954
né, esse trabalho. A Murray, ela baseou esse trabalho dela em livros da Inquisição. E isso é um problema, tá? Por quê? Porque a Inquisição não é, a Inquisição era burra, para começar, né? Você vai basear, considerando que aquilo é verdade, você já está baseando numa coisa que pode não ter sido muito bem escrita. Inclusive, o Huxley escreveu muito sobre o caso do Urbain Grandier, que foi um personagem que acabou virando um personagem meu, porque eu acabei trabalhando muito a história dele no Portal e depois na saga de Lua das Fadas, mas ele era um padre que foi acusado de bruxaria. Então, o Huxley escreveu muito sobre esse julgamento. E esse julgamento, gente, ele foi de uma picaretagem, ele foi de uma mentiragem. Nossa, foi uma coisa assim que dava raiva de ler o livro. É, e, e aí ela ela acreditava assim, ela tinha uns problemas nos livros dela. Um dos problemas era o seguinte: a tortura na época da Inquisição era proibida. Então, ela insistia em dizer que se era proibido, não podia haver tortura. Pois é, né? Então a Murray também tinha seus problemas, né? Ela foi esquecido assim, apesar dela ter sido realmente o início, né, ela deu start para a bruxaria contemporânea, ela acabou realmente não crescendo, não indo muito além disso. Tá? Eu vou passar aqui, vamos esperar reconectar. Espera aí um pouquinho. Quero passar para a próxima. Isso, deixa eu passar aqui para a próxima. Aqui, ó. Aqui tá ela, já mais senhorinha, tá? Inclusive, naquela foto anterior, ela foi a primeira mulher a examinar uma múmia para uma sala de, sei lá, mais de 300 pessoas. Ela foi, assim, bem relevante dentro da linha dela, né? Mas não dentro da bruxaria. Aí aqui, ó, foi quando ela dissecou a múmia, tá vendo? Na frente de um monte de gente, todos homens. Aqui, ó. Interessante, né? Tá, e aqui basicamente eu vou deixar só ela aqui, nos observar. Imagina como ela deve estar assim. Vocês estão loucos? Nada disso existe. É, aqui, tá? E aí, né? Isso daí foi só para vocês terem uma introdução de onde as pessoas dos primórdios da Wicca. Isso é bem primórdio mesmo, tá? Esse iniciozinho, né? E popularizou bem nos anos 70, porque veio junto com os hippies, né? Veio junto com essa coisa de liberdade, veio uma era muito mais louca, né? E tudo mais, de faça amor, não faça guerra. Então, isso foi uma coisa bem wiccana mesmo, né? E como é que a gente define a Wicca? A Wicca é uma religião da deusa. Ela também é uma prática de magia moderna pagã, ou seja, baseada no paganismo antigo. Ainda assim, por ser como prática, como filosofia de vida, ela busca o equilíbrio. Ou seja, ela busca harmonia, busca que você viva bem com todo mundo à sua volta, que você viva bem com você mesmo e que você reconecte com a natureza e com a divindade que vive em tudo. Então, essa é a ideia da Wicca. E por isso eu acredito que pessoas que falam a Wicca não pode ter Jesus, não pode ter anjo, porque a Wicca é pagã. Isso é um conceito muito e muito equivocado, porque a pessoa está se baseando no conceito puramente histórico, ela não está se baseando no conceito energético, porque se você está ali para reconectar com a grande divindade, com todas as manifestações dela, e se para as pessoas, para uma pessoa ou outra, ou quantas forem, Jesus é uma manifestação da divindade, Jesus será uma manifestação da divindade, assim como Buda, assim como Krishna, assim como um santo, uma santa, um orixá, um deva, um anjo que é muito anterior à Igreja Católica. Então, assim, é uma questão de você começar a olhar as coisas a partir de agora do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista puramente histórico ou puramente porque alguém falou.
ok? Então, se você é uma pessoa que, Ed, eu sinto o chamado da bruxaria, mas eu sou muito católica, eu gosto do catolicismo. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Assim, isso não é problema, ok? Você pode continuar com os dois sem problema nenhum. Porque espiritualmente não existe. Bem-vindo, Sauro. Chegou na metade da aula, mas chegou. Espiritualmente, a separação não existe. Existe a separação de polaridade. Existe a separação entre uma energia densa e uma energia sutil. Mas não existe a separação entre uma energia da Umbanda e uma energia do budismo. Não se elas estiverem na mesma vibração. Entendeu? Então, é isso que muita gente custa para entender e não entende. A maioria das pessoas não entende isso. Por quê? Porque dentro da cabeça humana, as pessoas são separadas por rótulos. Então, se você é bruxo, você não pode confraternizar com católico. Se você é católico, você não pode confraternizar com bandista. Se você é um bandista, você não pode andar com testemunho de Jeová. Então, assim, você entra numa cabecinha de rótulo. Você bota as pessoas dentro de rótulo. Quando as pessoas, elas são muito mais do que um rótulo. E espiritualmente, as entidades que são realmente evoluídas, porque já houve casos de entidades que não estão evoluídas, elas estranharem ou rejeitarem um acompanhante espiritual de outra pessoa, porque elas acreditam que seria um acompanhante, digamos assim, ruim. Mas geralmente são espíritos bem básicos, tá? São desencarnados básicos. Teve um caso, por exemplo, aí para ilustrar, numa igreja, uma vidente, ela entrou e ela viu. Foi esse o caso? Acho que foi esse o caso, né? Foi esse o caso. Ela viu um padre, né, espírito de um padre dentro de uma igreja ajudando várias almas que estavam lá. E aí ela chegou e até achou estranho, né? Nossa, um padre ajudando aqui espírito, porque os padres não acreditam em reencarnação. Mas então você está aqui ajudando? Não, estou aqui ajudando, continuando a minha missão e tal. Então agora você acredita que tem vida depois da morte. Aí ele parava assim, travava. Não, não, porque nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós íamos dormir até a prova. Não, não. Mas você está aqui trabalhando. Eu estou trabalhando por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você acredita agora que não, não, não. Jesus falou que a gente vai ressuscitar quando Jesus voltar até. Então, ele travava, gente, ele travava, até que chegou uma outra entidade e falou: não, não fala com esse espírito que ele não vai te ajudar, sei quem vocês são, sei o trabalho de vocês, vamos conversar depois, aqui a gente está ocupado. E aí, depois, essa entidade apareceu para eles, né? Eles marcaram um encontro, e era uma freira muito bonita, né? E ela apareceu lá, né? E aí eles falaram: então a religião que a pessoa escolhe prossegue no mundo espiritual depois que ela morre. Aí a freira falou: não, não, porque a religião é coisa dos homens, isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Ué, mas você não está vestida de freira? Não, eu estava vestida de freira porque eu estava num ambiente que se eu estivesse vestida de qualquer outra forma, os espíritos que estavam ali, que recorreram à igreja para buscar ajuda, eles não iam me aceitar, porque eles iam ter seus preconceitos. E aí a vidente perguntou, mas então por que você veio de freira agora? Ela, porque senão vocês não me reconheceriam. Sim, porque vocês me conheceram como freira, me conheceram dessa forma. Então é muito interessante você imaginar que se você for ver dentro do caminho do mundo espiritual, preconceito e arrogância, essa coisa toda não existe dentro das esferas elevadas. Né? Talvez nas esferas baixas, nas esferas elevadas, não. Ok? É, Aí aqui, na página 4, nós temos aqui a magia desde sempre. Deixa eu ver aqui. É o seguinte, eu escolhi para vocês algumas fontes aqui, está na página 5, sobre as fontes da magia, tá bom? As fontes da magia, elas são muito profundas, porque desde que o primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês interessante. Tem uma coisa muito interessante que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, sabe aquelas artes rupestres
que tem nas cavernas, especialmente da França ali, né, que são as cavernas da África, que tem os animais desenhados, vocês têm uma teoria que fala que essas pessoas que desenharam aquilo, na verdade, elas não estavam reproduzindo só por amor à arte, elas estavam fazendo uma magia de atração, porque a partir do momento que elas desenhavam, né, a caça, elas estavam manifestando a caça na vida delas. Era uma maneira de você atrair aquilo para você, né? Então, desde o tempo da Idade da Pedra, deixa eu ver a dúvida do Pedro. De uma dúvida no livro de Enoque, fala que os anjos ensinaram às mulheres as artes mágicas. Isso se liga ao Wicca? O que você acha disso? Olha, o livro de Enoque ele é bem antigo, né? Eu sempre gosto muito de ver tudo que é mais antigo. Por isso que eu não fico tanto na Wicca, né? Porque, poxa, é uma religião de 30, 40 anos. A religião é pouco mais velha que eu, assim, né? Então, realmente eu acabo priorizando quanto mais antigo, melhor. Eu acho sim que se liga ao Wicca, né? Enoque, se você, não sei se vocês sabem, mas ele foi o profeta mais próximo de Deus, que ele foi tão mega, tão super, que ele foi elevado ao mais alto dos céus sem morte física. Ele nunca desencarnou. Vários avatares e vários mentores não desencarnaram. Eles simplesmente aprenderam a tornar sua massa física em espiritual. Uau, isso deve ser o máximo, né? Porque nós temos vários corpos, vocês vão ver isso durante o curso, e um deles é o físico, é o nosso, eu costumo dizer que é o nosso carrinho para andar aqui na nossa dimensão mais densa. Sem o nosso carrinho, a gente não conseguiria pegar em coisas, comer, beber, andar, porque a gente ia ficar fluido, a gente ia ficar assim, com as fantasminhas assim, né? E Enoque, depois que ele conheceu, né, todos os níveis dos céus, né, e chegou até o trono de Deus, ele foi promovido a anjo e virou o nosso querido anjo Metatron, que é até o regente de 2017, que é um anjo muito interessante, que é um anjo que traz a concretização, é um anjo solar, bem legal, gostei muito de trabalhar com ele, tá? E existem outras teorias também de anjos também que ensinaram as mulheres. Lembrando que os anjos não são da Igreja Católica. A primeira escultura de um anjo foi encontrada na Babilônia há 5.000 anos. Então foi bem antes da Igreja Católica, que tem 2.000 anos. E foi junto com uma primeira escultura de dragão. Os dragões e anjos já eram trabalhados, já eram conectados desde os tempos da Babilônia, na antiga Mesopotâmia. Então, é muito antigo, né? E se você também observar, a fonte mais antiga que nós temos documentada de magia e de como funcionava a espiritualidade é a magia egípcia. Então, se vocês quiserem um dia estudar assim, olha, Ed, eu quero o mais antigo documentado é a magia egípcia. Sem documento é a magia de Atlântida e Lemúria. Mas aí você vai ter que confiar nas pessoas que canalizaram aquilo, porque aí é só canalização, que não sobrou nada, tá? Mas é bem interessante se você for ver também Madame Blavatsky, né, que é não sei se vocês já ouviram falar, a Blavatsky, ela é uma russa e ela trouxe, né, para a gente vários conhecimentos da Índia e ela fundou ela fundou a Teosofia e ela que começou o contato com os mestres da Grande Fraternidade Branca. E nossa, ela tem vários livros, tá? Não são muito fáceis não, tá? Mas se vocês quiserem conhecer, é interessante. Trabalhava muito com elementais. Eu tenho aqui, eu tô criando coragem para ler os livros dela, porque eu tô sem tempo, mas é muito legal. Tem uma coleção inteira de livros dela, né? Então, se você quiser saber um pouco mais da Blavatsky, ela é um nome importante, que trouxe para a gente conhecimentos que estavam ainda assim meio que perdidos. E eu não sei por que eu falei dela, gente, por que eu falei dela? Olha, vontade de voltar aqui, porque eu ia falar uma coisa, mas acho que fugiu. Tá, bom, aí eu acho que eu respondi, né? Ah, sim, porque é mais antigo, tá certo. Mas aí
Não é porque a Blavatsky seja antiga, mas porque ela reconstruiu, ela trouxe, né, coisas bem mais antigas para o tempo mais moderno, que a Blavatsky é de 1920, 22, por aí. Ela é bem iniciozinho de virada de século, né? Aquela primeira parte de 1900, onde a gente tinha também as irmãs Fox, que estavam ainda descobrindo o espiritismo, nós tínhamos Kardec chegando, nós tínhamos o irlandês voador. Gente, o início de 1900 foi uma década, foi um século muito louco. Isso. Então, assim, a Blavatsky, ela conta, né? Lembrei, obrigada, Evelyn, era isso mesmo. Ela canalizou muita coisa, né? E ela conta como ah, algumas coisas chegaram, como os humanos evoluíram a partir de antigas civilizações que hoje são esquecidas, incluindo-se Atlântida e Lemúria, tá? Mas isso daí, gente, é para pirar o cabeção, tá? Você faz assim, ó, porque é muito doido o negócio. Eu gosto muito disso. Para mim, quanto mais doido, melhor, né? Então, para mim, tô em casa. Mas aí vamos voltar um pouquinho, tá? Então, se você quiser ver, não, Ed, eu quero só o que pode ser provado, documentado, vai para a magia egípcia, vai para a cultura egípcia, porque você vai ver na cultura egípcia todos os ecos das religiões atuais, incluindo o catolicismo, incluindo a Wicca, tá? Incluindo tudo. Tanto que uma das deusas que a Wicca mais cultua é Isis, né? Que é uma deusa representante de todas as deusas, né? Ela é uma grande representante da grande mãe. Vamos voltar para a apostilinha, que eu me empolgo, aí eu vou para outras coisas, tá? Então, assim, dentro da magia tradicional, a gente vai falar, a gente tem a Cabala, que é maravilhosa com a árvore da vida, ela é super é algo judaico-cristão, né? Porque pegou influência dos dois. E apesar de ser considerada a Cabala, tá? Algo que surgiu na Idade Média, que seria o judaísmo cristão, tem muita gente que acredita que a Cabala é do tempo da Mesopotâmia ou pré-história. Então, caramba, a Cabala. E eu tenho estudado a Cabala realmente é muito legal, tá? Nós temos aqui o Zohar, que é o livro do esplendor, também basicamente da Idade Média. Nós temos aqui mais algumas referências. Tá. A magia tradicional, ela trabalha com espíritos planetários, elementais, espíritos desencarnados, entidades superiores, que tanto podem ser divindades como gênios e anjos. Obedecem a uma hierarquia. O conhecimento ele é bem difícil, porque é um conhecimento oculto, né? Então você teria que ter acesso, né, a magos, a sacerdotes que se dispusessem a te ensinar. E uma diferença entre mago e bruxo, né? Há uma diferença, é justamente essa questão erudita. O mago, ele era geralmente um nobre, uma pessoa com posses, que aprendeu a ler, escrever, fala latim, grego, hebraico, a ver astrologia, tudo isso, gente, matemática, química, só gente com posse que podia fazer isso. Muitas vezes, até gente do clero, ou seja, padre, monge, que tinha acesso a fazer isso. Muitos dos livros de magia medieval eram escritos por monges, né? E aí assinavam lá, como por exemplo, as clavículas de Salomão, que nunca foi de Salomão, aquilo dali foi só um pseudônimo que colocaram, eles nem viveram na mesma época, e Salomão não estava presente na época em que o livro foi escrito. Foram provavelmente monges que escreveram. E por que os monges escreviam? Bom, porque eles não podiam assinar, né? Senão eles morriam. E não tinha direito autoral na época, então você botava o nome de uma pessoa famosa no livro. E o mago, ele geralmente ele era patrocinado por um rei, por um nobre, por uma pessoa muito rica, que mantinha os serviços dele, né, dentro lá do castelo, para que ele encontrasse a pedra filosofal, para que ele encontrasse o segredo da juventude, a cura para alguma doença, para que ele fizesse predições sobre os inimigos, o amor, essa coisa toda, tá? Se o nobre ou o rei achasse que estava perdendo dinheiro porque aquele mago não era de nada, ó,
Era uma água a menos na face da terra. Já as bruxas, os bruxos, os feiticeiros, eram basicamente curandeiros sem conhecimento. Eles não tinham conhecimento erudito. E a maioria, obviamente, não sabia ler, não sabia escrever, tanto que eles usavam símbolos, eles usavam muito magia simbólica. Eles faziam desenhos ou utilizavam runas. E eles trabalhavam muito com a parte do clima, da folha, do mato, da raiz, do animal, para onde o vento está andando. Era uma sensibilidade que era muito mais conectada com a natureza do que com os magos. Os magos eram cálculos, né? Não, a gente calcula aqui, a gente faz aqui, a lua está assim, a estrela tal está assim. Então havia todo um cálculo entre os magos. Os magos achavam que os bruxos, né, que eles chamavam de pagãos vêm de paganos, que é a pessoa do campo, tá? Então eram pessoas assim que eles consideravam tipo caipira, tá? Não, que ele achava assim. Então o que os bruxos caipira que eles faziam, que eles estavam imitando a magia. Então quando eles viam um velhinho com uma vara fazendo assim e fazendo movimentos, eles achavam que o bruxo estava imitando um mago de verdade, que ele viu em algum lugar e estava imitando. Na verdade, as duas magias funcionam muito bem, só que elas funcionavam com canais diferentes. Os magos utilizavam o poder mental, o corpo mental, o poder do raciocínio, a inteligência e os cálculos, que funcionam muito bem. Por isso, eles trabalhavam muito com energia planetária, com astrologia, com química. E os bruxos trabalhavam com a conexão com a natureza. A natureza e os devas, que são os espíritos da natureza, os elementais, eles se comunicavam com os bruxos através da natureza, né? Então, eram caminhos diferentes para se chegar ao mesmo local, né? Hoje, no astral, no plano espiritual superior, magos e bruxos andam juntos, os que estão sintonizados, tá? Os que estão na polaridade sutil, positiva de construção. Por quê? Porque é como se fosse assim, gente, como se nós aqui, vamos dizer aqui, nós temos aqui esse grupo super legal aqui. Se a gente voltar umas 3, 4 vidas, a gente vai estar se estapeando, porque um era de uma facção diferente, o outro era de um outro clã, o outro foi assassinado pelo primeiro. A gente teria nossos perrepes, mas a partir do momento que você evolui, e você, vamos dizer que agora todo mundo aqui fizesse uma vivência e todo mundo descobrisse que eram de clãs inimigos em 1315. A gente ia falar, cara, nós éramos de clãs diferentes, a gente era tão burro. Assim, a gente não ia levar isso para o lado pessoal. Por quê? Porque nós já evoluímos, já passamos disso. Então é como você brigar com alguém que, quando era criança, jogava chapinha em você ou ganhou de você numa queimada. É uma bobagem. Então, quando os espíritos evoluem, eles vão para essa dimensão superior para continuar trabalhando na construção e eles podem optar por manter uma roupagem da vida que de repente eles mais gostaram. Então ele pode ser, por exemplo, eu quero continuar trabalhando como bruxo, eu vou trabalhar na bruxaria, eu vou trabalhar com as pessoas que gostam de magia, as pessoas que gostam de ervas, as pessoas que gostam de fazer elixir, de fazer banho mágico. Beleza, não tem problema. Entendeu? Então, magos, bruxos, todos eles trabalham juntos sem problema nenhum. Assim como, infelizmente, lá embaixo eles também trabalham juntos, né, na dimensão inferior, só que aí é para sacanear a gente. Aí tem tudo que está em cima como que está embaixo. Nunca se iludam, nunca acreditem nem por um minuto que gente, é porque se ela é evangélico, tem muito isso, né? Ah, não, ele é evangélico, ele é uma pessoa boa, né? Não. Assim, nunca acredite que só porque a pessoa ela é de uma determinada religião, ela é uma pessoa boa, tá? Isso não quer dizer nada, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer, tá? Eu tô olhando aqui toda hora para deixar. Outra raiz que é interessante que vocês estudem, se vocês quiserem, é a magia celta. A magia celta, a magia celta era basicamente o seguinte: nós tínhamos ali naquela área da Europa, nós tínhamos ali, nós temos, né? Nós temos a Irlanda, nós temos a Escócia, nós temos o Reino Unido,
nós temos a França, a Espanha, aquele miolo, tá? Aquela areazinha. Eu não sei se algum de vocês já foi lá. Eu acho que temos a Ilse, que é de Portugal, então ela deve saber. É tudo muito pequenininho, né? Você vai de um lugar a outro muito rápido. E aconteciam muitas invasões. A gente está acostumado com o Brasil, que tudo é longe, longe, você é tudo longe. Você demora para entender que a Europa, com todo o poder e com toda a história que ela tem, ela é tão pequena. Para você ter uma noção, a gente atravessa a Irlanda de carro. O país inteiro, a gente atravessa a Irlanda durante a nossa viagem. E a gente fica o quê? De 15, 16 dias lá. E a gente consegue ir de uma ponta a outra, né? Então é tudo muito pequeno. E havia muitas invasões. E essas invasões, elas, antes de ser, por exemplo, antes da França e da Inglaterra serem França e Inglaterra, eles eram a Gália, né? Então, na Gália começaram a ter os celtas, né? Que seriam uns povos indo-europeus que viviam naquelas terras antes da invasão romana. Os romanos depois eles invadiram muito. Era um povo bruto. Tanto os romanos quanto os celtas brigaram pra caramba. Tem um filme sobre isso chamado Bodica. Eu vou botar aqui, assim que terminar de reconectar, vou escrever para vocês Bodica, que fala um pouquinho sobre essa invasão romana e sobre. Aqui, o nome do filme é esse. Parece Bodisseia, né? Tem uma música da Enya também com esse nome, e tem um filme com esse nome. E fala sobre a história de uma guerreira que o marido dela tinha feito um trato com os romanos, mas o marido dela morreu e os romanos não quiseram honrar o contrato e violentaram ela, as duas filhas, foi uma coisa horrorosa. Ela saiu de cabeça erguida da coisa horrorosa que eles fizeram, reuniu as tribos e deu um coro nos romanos. E ela, assim, eu não vou contar o final do filme, mas, assim, é melhor não contar. Mas, enfim, o filme é legal, tá? E esses povos celtas, eles tinham druidas, né? Inclusive, uma das teorias dos druidas terem esse conhecimento tão grande, tão profundo, era que eles teriam sido parte dos sacerdotes atlantes que sobreviveram de Atlântida. Então, parte teria ido para o Egito e a outra parte teria ido para essa parte da Europa e teriam se transformado nos druidas. Mas aí você fala, ué, mas que conhecimento é esse que eles tinham que era tão incrível, tão super? Se vocês forem olhar as construções megalíticas, tanto do Egito quanto da própria Europa, não tem explicação até hoje. Ninguém consegue explicar. Elas são muito anteriores a qualquer civilização de que se tem notícia e elas são milimetricamente perfeitas, construídas de uma maneira que hoje, com todo o maquinário que a gente tem, seria impossível. Com toda a tecnologia que a gente tem, seria impossível. Então, algo ali tem um conhecimento que a gente não tem hoje. A gente não tem esse conhecimento hoje, na era do celular, na era da internet, que já é para mim um tipo de magia, né? Então, assim, isso daí vocês podem dar uma olhada. Quem gostar muito de história, dá uma olhada. Deixa eu catar para vocês isso. Dá uma olhada num documentário chamado O Olho de Horus. É grande, tá? Ele é grande e ele tem no YouTube. Não é uma qualidade muito boa, não, mas é o que tem. Tá dublado. E ele é bem legal porque ele fala justamente sobre a parte espiritual do Egito. Então, eu acho que é uma boa introdução para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a influência do Egito nas nossas vidas até hoje e é uma coisa bem espiritual mesmo, bem iniciática. Mas é grande, eu acho que são 10 episódios, tá? Então, se vocês tiverem tempo, fica aí à vontade. E aí os celtas, né, os druidas, eles tinham todo esse conhecimento, inclusive os relatos do César, dos romanos, né, que a gente só tem dessa época relato de invasor, porque a gente não tem nada por escrito dos druidas. Falava que eles tinham um poder mágico de se transformar em animais, então eles trabalhavam muito com essa questão de domínio dos animais, de se transformar em animais e de transformar, fazer com que as árvores lutassem por eles. Cada relato, cara, muito doido. E os druidas eram os grandes conselheiros, os grandes líderes espirituais dos clãs, né? Sempre tinha o rei
que era o chefe do clã, e sempre tinha um druida ou uma druideza. As mulheres eram importantes nessa sociedade, assim como eram dentro da sociedade viking, da sociedade nórdica. Se vocês estiverem assistindo também, tem um. Aí fica também a critério do que vocês querem, né? Quem gosta de mitologia pode assistir a série dos Vikings, que passa na Netflix e é da History Channel, que ele é bem fiel aos costumes da época. É uma boa série, assim, uma série que não dá para torcer muito por eles, não. Na verdade, não dá para torcer por ninguém, ninguém vale nada lá. Mas eles são historicamente bem interessantes para você entender, né? Aí o Pedro falou, sangrenta mais ótima. Dá para você entender como as coisas funcionavam, eles citam muitos deuses, você consegue, você tenta entender a psique daquela gente. É complicado, tá? Difícil entender a psique daquela gente. Então os celtas vieram daí, tá? E aí, como é que você fala, pô, e como é que a gente consegue. É bem minuciosa. É tão minuciosa, a Alexandra tá falando aqui. É tão minuciosa que ela, às vezes é chata pra caramba, né? Às vezes elas passam o episódio inteiro mostrando como é que era o ritual. Aí eu falo assim, gente, deixa embora. Por favor, acabe esse ritual logo. É, então, assim, se vocês. Essa parte de magia celta é essa magia mega, mega, mega antiga, tá? É muito antiga. Não tem muita coisa a respeito, tem que cavucar, tá? Mas ela é uma das bases da magia da Wicca de hoje. Então, algumas divindades que a gente trabalha, como Brigitte, como Isis, elas têm essa fonte, essa origem no Egito Antigo e na Gália, né, nos celtas antigos. Por isso que é uma religião interessante. Aí aqui eu falo um pouquinho dos hiperbóreos, mas aí fica a seu. Assim, aqui é importante falar. Olha só. Por que vocês acham que vocês, às vezes, são atraídos por um. A Boudica é bacana, é um filmezinho difícil de achar, tá, Michelle? Porque. Tô tentando lembrar se eu tenho. Por que eu vi esse filme? Esse filme veio parar na minha mão, não sei por quê, peraí. Se vocês não acharem, falem comigo, que eu quero ver, que aí de repente eu consigo mandar para vocês, que eu acho que eu tenho esse filme, tá? Eu não tenho certeza não, mas eu acho que eu tenho. Se vocês não acharem, me avisem. O que eu estava falando sobre. Ah, lembrei. Por que vocês acham que nós somos atraídos por um ou outro panteão? E aí é que é interessante que vocês compreendam por que isso acontece para que a gente comece a tirar todo tipo de preconceito, né? O que acontece, gente? Aí é uma coisa também de pirar o cabeção. Quando a gente vive, né? Eu falei isso lá atrás, quando a gente vive, a gente está aqui numa das nossas muitas vidas. A gente dá muito valor a cada momento, a cada minuto, e quando a gente tem uma partida, a gente sofre muito, e muita gente ainda tem medo da morte, mas a grande verdade é que essa vida, ela é um pontinho, ela é um grãozinho de areia na nossa ampulheta. Nós temos muitas vidas, muitas, e ainda vamos ter muitas outras. É um grande processo reencarnatório, onde nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Tanto que eu nunca indico para ninguém fazer terapia de vida passada, a menos que você tenha um problema. Por quê? Porque se você começar a mexer no seu passado, você pode descobrir coisas sobre você mesmo que você não vai ficar muito feliz. Você pode descobrir que você, por exemplo, era uma pessoa super escrota, uma pessoa ruim, uma pessoa que esmagava a criancinha, chutava cachorro, tacava fogo em convento. E aí você vai falar, gente, que coisa horrível. Aí você vai ver à sua volta pessoas que te adoram, são as mesmas pessoas que você matou. E você vai se sentir muito culpado, muito mal com elas, e isso vai afetar o seu relacionamento, vai afetar o seu emocional, vai afetar tudo. Então, assim, eu nunca indico, a menos que você tenha um problema para resolver, não mexa com a sua vida passada, deixa ela lá. E a vida passada, todas as nossas vidas passadas, o que acontece? Em todas elas, nós tivemos
ou em vida, ou no plano astral, nós tivemos acompanhantes espirituais. Tá? O que eu falo de em vida ou em plano astral? Em vida é quando você, acordado, né, consciente, se sente atraído ou por algum motivo se dedica a uma determinada religião, a uma ordem. Você foi um templário, você foi um monge franciscano, você foi uma freira, você foi uma sacerdotisa, enfim, você já viveu, né, aquela experiência. Isso viva, isso acordada. Ou pessoas, você era um camponês, você plantava batatas, mas quando você dormia, você tinha ainda o seu aprendizado. E todo mundo, quando dorme, procura ter o seu contato com os seus mentores. Sempre tem alguém tomando conta de você, sempre tem alguém buscando a sua evolução. E aí o que, que acontece? Você tende a se afeiçoar. Se você, vamos dizer que você seja um professor e você tem um aluno, e esse aluno, você está acompanhando esse aluno durante um tempo. Especificamente esse aluno, não 45 alunos como acontece em sala de aula. Um aluno. Claro que você tende a querer saber o que aconteceu com esse aluno, querer ajudar esse aluno. Você tem um carinho por esse aluno. É a mesma coisa com eles e a gente. Eles vão ver naquela vida, seja você o camponês plantador de batatas, seja você a freira, seja você a sacerdotisa, seja você o templário. Aqueles seres espirituais que estão com você durante essa vida, quando você morrer, eles vão te receber e eles vão continuar seus amigos, eles vão continuar o seu processo de aprendizado. E aí você vai ficar, né, um tempo aí, geralmente você fica um tempo de molho. Quando você reencarna, você tem uma tendência muito grande a gostar desse momento que foi vivido. Assim como você tem uma tendência a odiar experiências, coisas que lembrem experiências ruins que você teve. Tem gente, por exemplo, que odeia a Igreja Católica. Por quê? Porque teve uma experiência muito ruim. Ou foi queimado na fogueira, ou foi um dos inquisidores e se arrependeu, foi lá para o umbral por causa disso. Enfim, tem vários motivos de você ter uma cisma com determinados locais, com determinadas épocas, com determinadas situações e até com determinadas pessoas. Nada é de graça. Não existe isso de, eu não fui com a sua cara, mas não é nada coisa da minha cabeça. Não, tem algo ali. Se você não vai com a cara de alguém ou vai muito com a cara de alguém, é porque houve uma conexão em algum momento de alguma das suas muitas vidas. E muitas vidas, gente, é muita vida mesmo, porque se você for pensar bem, o Egito tem 10 mil anos, as pirâmides têm 10 mil anos. Então, imagina se você estava lá na construção das pirâmides, você tem 10 mil anos para cá, é coisa pra caramba. Quantas vidas você não deve ter tido? Né? Então, é por isso que você tem uma tendência a gostar mais de uma divindade, de um panteão, né? E é aí que entra a sua livre escolha. Na Wicca, você pode cultuar qualquer panteão. Qualquer panteão que você queira. Tá? Na Wicca você tem essa liberdade, você não precisa cultuar apenas as divindades celtas irlandesas, celtas francesas, druidesas, não precisa. Você pode escolher o panteão que você mais gosta. É comum haver uma mistura de panteões. Então, por exemplo, se você está cultuando Hecate, Inanna, Brigitte, Isis e Iemanjá, olha só um monte de panteão aqui que você já misturou. Mas você está falando de uma coisa em comum que são as deusas, que são grandes manifestações da deusa. Então não tem problema também se você fizer essa mistura, não tem problema nenhum. Você pode misturar panteão, mas se você sentir apreço por um determinado panteão, já sabe que é por causa disso. Você viveu nesse panteão, você teve conexão com esse panteão antes. E a tendência também é que eles voltem por você. Então, quando você desperta aquela vontade, eu gostaria muito de trabalhar na espiritualidade. Aí de noite aparece eles e fala: Oi, lembra da gente? A gente trabalhava juntos lá em 1515. Quer ir com a gente? Quer trabalhar de novo com a gente? Aí você fala: eu quero. E aí você vai trabalhar com eles no astral. Isso vale para entidades boas e vale para entidades ruins. E aí entramos, deixa eu só ver aqui. Disso é o Pedro. Isso ocorre com religião familiar?
Exemplo, nasci numa família evangélica, mas sempre me interessei por magia, ironia do universo. Não, porque não é bem uma ironia do universo, não. É porque, na verdade, gente, a família é karma, tá? A família, ela é um processo kármico. Ela vê, é a maneira, o ultimato do universo para você ou para determinadas pessoas aprenderem uma determinada coisa ou várias coisas juntas. Por quê? Porque quando você tem um amigo ou amigos, ou um grupo de amigos que te enchem o saco, sabe o que você faz? Você vira as costas e vai embora. E você nunca mais olha para a cara dessa gente. Se você tem o caso, por exemplo, de um marido ou uma esposa que te sacaneia, o que você faz? Você pede divórcio, você vira as costas e nunca mais olha na cara deles. Agora, você não se divorcia de mãe, de pai, de irmão, de avó, de irmã. É complicado. Então, família, ela é um processo kármico complicado. Tá picotando, gente? Uno, dois, três. Um pasito adelante, Maria. Oi. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Teste, teste. Um, dois, três. Estão me ouvindo? Yes. Gente, vai ser isso. Vai ser que nem o Windows. A gente entra, sai, entra, sai, entra, sai. Como eu estava falando, dessa vez eu consegui ver antes, né? Assim que vocês avisaram, eu já saí. Eu estava falando que família é um processo kármico, que você tem como, se um amigo te enche, se um grupo de amigos te enche, você levanta da mesa, vira as costas e nunca mais olha na cara deles. Se um marido ou uma esposa te sacaneia, você pede o divórcio e nunca mais olha na cara deles. Mas não existe divórcio de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de tio, de avô e de avó. Família é um processo kármico. E o que acontece muitas vezes é que vem uma pessoa que é tipo totalmente fora do ninho. É uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com aquela família, tipo Lisa Simpson, sabe? E isso acontece para quê? Para que aquela pessoa, isso no caso dela ser um ponto de luz, porque tem gente que também vem numa família usual, numa família perfeita, e vem aquela peste no meio do caminho, vem uma Richthofen no meio do caminho, então essa também é uma peça. Então o que que acontece? Quando vem uma peça ruim, vem uma maçã podre no meio do caminho, é porque é uma chance dessa pessoa, dessa maçã ruim, melhorar, porque a família vai dar a base que ela necessita para que ela possa melhorar. E todo mundo está sabendo dessa missão quando encarna, inclusive a família. Ninguém é pego desavisado. É que a gente esquece, mas a nossa alma sabe. E às vezes acontece o contrário. Você vem numa família que está, às vezes, estagnada numa evolução, você coloca uma pecinha ali, que é aquela pecinha, aquela pessoa que vai vir trazer novos valores, novos conceitos, uma nova religião, e ela, obviamente, ela não se adapta. E isso entra muito o caso das crianças índigo, que são crianças que elas vêm com uma proposta de mudar o mundo e mudar a percepção do mundo e a maneira de lidar com o mundo. E as famílias não entendem isso, e muitos são artistas, né? Se você for estudar a história de muitos artistas, as famílias nunca os apoiaram, algumas famílias brigaram com eles, ou assim, houve celeuma, houve confusão, porque essas pessoas queriam seguir seus sonhos e para certas famílias isso é bobagem, isso é frescura, ninguém tem que seguir sonho em coisa nenhuma, você tem que fazer o que a família manda. Ok? Então a família entra assim como um processo kármico. É muito comum, gente que tem uma família cristã, seja evangélica, seja católica, e acaba gostando muito mais da bruxaria, porque geralmente você veio ali com a sua missão. Lembrando também, gente, que você tem a sua missão, a sua família tem a dela, assim, você não precisa andar colado com todo mundo, assim. Eu sempre fui da bruxaria, desde que eu me entendo por gente, com
uma família que nunca foi da bruxaria oficialmente, né? Tinha histórico da família, mas eles acabaram. Minha mãe seguiu a parte de Umbanda e depois Candomblé, e meu pai era mais de igreja de tipo evangélico, mas nunca foi fanático, não, sabe? E hoje ele adora magia e tudo mais. Antes ele tinha um pouco de medo, agora ele gosta. É, e o que eu ia falar? Deixa eu voltar para a apostila. Ok, tá? E é isso, tá? Então aqui na página 7 tem uma liçãozinha de casa, ainda vou falar mais, tá, gente? Não acabou ela não, mas aí que eu vou passando adiante. Porque vou ter algumas aulas que elas vão durar mais e algumas aulas que vão durar menos. Então, eu estou tentando otimizar ao máximo o tempo para que a gente não tenha que correr com outros assuntos. Especialmente quando tiver aula prática, vai ter aula prática, a gente vai aprender a fazer, se não me engano, um instrumento mágico. Então, é interessante que vocês. É interessante que a gente otimize o tempo, tá? Mas aqui, a tarefa de casa é você escrever num papel, no seu caderninho, pensa no antigo, não pensa no hoje, não. Tá? Pensa de quando você era criança, criancinha mesmo. O que você gostava? Você gostava de ver filme de Simba? Você gostava de Mil e Uma Noites? Ou você gostava, de repente, de coisas que tinham castelos, que tinham cavaleiros medievais? Procura ver o que você gostava e procura ver também se tem alguma divindade que você goste mais, que você tenha um apreço, tá? Faz uma pesquisa pequenininha e me manda. Por favor, é uma pesquisa realmente pequena, não precisa fazer, não é copiar colar, tá? Que da outra vez me mandaram páginas e páginas de Wikipédia, né, gente? Aí para Wikipédia eu vou lá e procuro. Assim, é realmente um resuminho. Você vai ler o que você achar interessante e você vai fazer um resuminho. Olha, eu gostei de Osíris. Por quê? Porque Osíris era assim, assim, assado. E aí você escreve só um parágrafo, é o bastante. O que eu quero mesmo é que você, na verdade, faça uma releitura do seu passado e veja se você, que tipo de filme de época você gostava mais e que tipo de divindade você se sente atraído, tá bom? Aí aqui nós temos a referência, beleza. Aqui também estou indicando um filme para vocês que é As Brumas de Avalon, tá? É um filme que eu acho que vocês encontram também dublado ou legendado no YouTube, tá? É interessante para vocês verem essa parte mais celta. Eu não indiquei a Bodica, mas indico a Bodica, tá? A Bodica faz parte, tá? Agora a gente já vai aqui começar, antes de entrar na aula 2, eu quero saber o que vocês, se vocês estão acompanhando direitinho e se vocês têm alguma dúvida. Tô lendo aqui, gente, peraí. O Roseli, a Sam tá online. Sam, se você estiver online, o Renato falou que mandou para você os áudios que ele acha que estavam faltando para você confirmar se recebeu, tá bom? Que são os áudios das últimas aulas, que eu tô vendo você ali. Vídeos? Os vídeos, desculpa, os vídeos das últimas aulas, já devidamente com seus áudios. Tá aqui. Ok, tá. Isso mesmo. Achou, Daniele, é esse mesmo, no Google. Boudica, Rainha da Era do Bronze, de 2003. Deve ser, eu acho que só fizeram um filme dela. Tá, não era um filme novo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada. Se tem uma outra coisa que vocês podem achar interessante, não sei se vocês vão achar tão interessante. Eu vou indicar assim mesmo, tá? Na Netflix tem uns programas que falam sobre castelos. Tem The Great Irish Castles e tem o outro que é The Secrets of British Castles. São dois documentários pequenininhos. O primeiro tem 6 episódios e o outro tem 2 temporadas, tem 12 episódios. E eles falam muito sobre, obviamente, castelos, mas eles falam muito sobre a vida, a política, as coisas que aconteceram relacionadas àqueles castelos daquele episódio. Então, é interessante para você ver um pouquinho sobre a história, se você se interessar. Não tem a ver com a magia, mas se você se interessar,
Tá aí. Tem um ou outro que eles citam, né? Porque é justamente aqueles em que teve acusação de bruxaria e tudo mais. E aí é interessante para você ver as repercussões históricas. E teve um que eles ensinaram até a fazer, que era um historiador fazendo ao vivo lá um ritual de Vênus. Ele fazia um bonequinho de massinha verde, que era tipo de cera verde, pegou o cabelo do apresentador, colocou e fez o encantamento medieval com a deusa Vênus, né? E que era para torná-lo mais atraente onde quer que ele fosse. Então tem umas curiosidades bem interessantes se vocês tiverem paciência e tempo, tá bom? Tá na Netflix. É, tá. Ai, que bom, Gabriela, que bom. E hoje, como eu falei, gente, é uma aula muito teórica. A próxima aula, eu acho que a gente já entra na parte de tan 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 tan. Tan, 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 tan. Acho que a gente já pode, ainda tem um pouco de teoria, mas eu acho que a gente já consegue fazer alguma coisa que eu queria a gente, assim, na outra aula a gente fez varinha e a gente fez o grimório, que eu acho que a gente fez essas duas coisas. Então eu vou ver se vai dar tempo da gente fazer na semana que vem ou na outra, tá bom? Que aí eu acho melhor a gente fazer na outra semana. Por que na outra semana? Porque eu acho que vocês têm que treinar a energia primeiro, antes de sair encantando coisa. E aí eu acho que precisa do conhecimento para encantar. Outra coisa, quando a gente aprende qualquer coisa, não é só magia, não, qualquer coisa, acordados, físicos, você também aprende dormindo. Então, tomem cuidado com a qualidade de sono de vocês. Não coma feijoada. Não come panelão de feijoada antes de dormir, não enche a cara antes de dormir. Durante esse período, pelo menos perto das aulas, final de semana você pode meter o pé na jaca, mas pertinho das aulas, evita ao máximo você prejudicar a sua qualidade de sono, você evite excessos. Por quê? Porque enquanto você dorme, você vai estar aprendendo. Então você vai sonhar comigo, você vai sonhar bastante comigo, você vai sonhar muito com seus mentores que vão estar caracterizados de determinadas maneiras. Um ou outro pode ter pesadelos. No caso de quem tiver pesadelos, peço que me avisem. Por quê? Porque são ataques espirituais que ocorrem para pessoas que querem sair do lodo, querem se livrar de contratos antigos, querem evoluir. Né? E aí alguns serzinhos que não querem que a pessoa evolua ficam puxando ela para baixo, assim, né? E aí elas atacam com um pesadelo. Então aí eu peço que vocês me avisem porque a gente vai ter que fazer um ritualzinho de proteção para a pessoa ser protegida enquanto estuda, tá? E isso é uma coisa legal dentro de uma aula quando você tem mentores que estão te assessorando para que você tenha aquele conhecimento, entendeu? Porque, como eu falei, esse conhecimento vai acompanhar vocês a vida toda, não é uma coisa fácil de esquecer e é geralmente um conhecimento muito útil. Deixa eu continuar. Opa, saiu um monte de diálogo aqui, peraí. Ed, eu acordo 1 da manhã para ver a aula, porque 8 horas do Brasil é uma aqui. Ui, tem algum problema? Oi, Michelle. Michelle está na Alemanha. Gente, eu me sinto tão internacional. Olha só, a gente já tem a gente tem uma aluna de Portugal, temos essa aluna, a Michelle, da Alemanha. Nos círculos de magia, eu tenho gente da Dinamarca, Suíça, Portugal, França, Estados Unidos. Ai, gente, eu me sinto muito chique. Não tem problema, Michele, problema nenhum, tá? Não, não tem problema não, porque você não tá. O que eu digo assim é você. Eu não sei se você entendeu, mas assim, é ir pra balada, é beber pra caramba, é fumar pra caramba, isso mexe na sua energia, né? É comer muito, né? Isso pesa a sua energia. Eu tenho um vício de carne, gente, eu tava abandonando carne, e aí esse ano, não sei o que aconteceu comigo, eu voltei a ficar carnívora, então às vezes acontece de eu comer muita carne antes de dormir, e muito perto antes de dormir. Hoje é um dia que eu devo comer um pouco mais, porque eu não jantei, né? Eu vou jantar às 10h30 da noite. Mas aí, pelo menos já passou, tá? E aí amanhã vai pra academia, queima lá as gordurinhas, não tem problema não, tá? A Karen fala, não lembro de ter pesadelos, mas acordo cansada às vezes. Tem alguma coisa a ver? Olha, cansaço quando você acorda, isso não tem a ver com a aula, mas tem a ver com o vazamento de energia ou vampiros que podem estar puxando a sua energia. Você está indo para lugares de baixa vibração, onde você é vampirizado. E aí, quando você acorda parecendo que não dormiu. Então, eu te sugiro, antes de ir dormir, fazer algumas orações
a quem você quiser, pedindo proteção. E você pode. Tem tanta coisa que você pode fazer, ô Karen, tá? A primeira coisa, eu considero que seria bom você tomar um banho de magia antes de dormir, tá? Um banho de magia, por exemplo, pode ser um banho de seiva de alfazema. Pega aquele perfume baratinho, que vem de qualquer farmácia, que é o seiva de alfazema, mistura com água, bota lá dentro um cristalzinho branco, faz as orações ou encantamentos que você quiser, pedindo, ó, que esta água tenha o manto de Ísis e que me deu de Hathor, ou da divindade que você quiser, Nossa Senhora, fica a seu critério, e que me cubra como um manto, me tirando toda a negatividade e me protegendo de qualquer coisa negativa. Enquanto eu dormir, eu estou sob a proteção de. Aí você dá a divindade, o nome da divindade que você está trabalhando, tá? E aí você vai tomar esse banho do pescoço para baixo. E borrifa parte dele na sua cama, no quarto, atrás das paredes, atrás das portas, atrás das paredes, atrás das portas, atrás dos armários, dentro dos armários, tudo que é lugar, embaixo da cama, porque esses obsessores, esses vampirinhos, às vezes eles estão no seu quarto, tá? Eles ficam geralmente em lugares escuros e úmidos. Esperam você dormir, te catam, você desce, porque a sua vibração, eles arrastam você para baixo, e você depois esquece. Tem um filme, gente, o filme é um filme de terror tenebroso, porque ele é verdade. Que fala sobre como os sonhos podem ser maquiados para que você não se lembre do que você está passando de noite, tá? Vou lembrar o nome do filme. Ai, gente. Tá na Netflix também, ou estava, eu vi na Netflix. Peraí, deixa eu ver se eu cato o nome dele aqui, que eu esqueci. É com a Mila Jovovich. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. O filme é bizarro, gente. O filme eu admito que eu fiquei com medo do filme. E ele é um filme meio documentário, assim, sabe? Que eles mostram cenas reais do que aconteceu. Eu vou catar no IMDb, porque o IMDb nunca me. IMDb, tá aqui. IMDb, vou pegar aqui a Mila Jovovich. Eu adoro essa atriz, ela é linda. Deixa eu só catar aqui rapidinho. Não. Dei uma Mila Jovovich, achei. Achei. Deixa eu catar ela aqui. Pá. Homens em Achei. Contatos de Quarto Grau, gente. O nome do filme. É sinistrão o filme. Deixa eu mandar para vocês o IMDb dele. Tá aqui, ó. Contatos de Quarto Grau, tá? É um filme. Ué. Não é possível. Aí, tá? É esse daí. E aí ele mostra assim que às vezes você não lembra, mas você está sendo atacado. A noite é muito complicada, tá? A Daniele Fernandes. Minha mãe de santo joga cartas e no primeiro jogo que ela fez, um casal de bruxos que me acompanha se apresentou. Que legal! Desde então tenho tido desdobramento, mas tenho pavor. E ela diz que é a bruxa que me pega para trabalhar. Mas eu não estou inconsciente. Como paro isso? Ô, Daniele, isso é complicado, porque o que exatamente você. Porque é o seguinte, ela te pega para trabalhar no quê? Né? Você está trabalhando para o bem ou para o mal? Porque tem trabalhos que você, se você não está bem, se você não está feliz, você tem que conversar com teus mentores e explicar, olha, eu não quero fazer esse trabalho, me dá outro trabalho, porque sem trabalhar você provavelmente não vai ficar, porque se você está fazendo algum tipo de trabalho, é porque existe aí algum tipo de contrato que você fez, algum pacto que você fez, seja para o mal, seja para o bem, tá bom? Então tem que analisar por que você quer que isso pare exatamente, se é alguma coisa que
é incômoda para você, se esse trabalho está fazendo bem para alguém, é um trabalho de construção. Se não for de construção, você realmente tem que pedir ajuda para mandar essa entidade com a qual você deve ter algum tipo de pacto, você cancelar esse tipo de contrato de pacto kármico, tá bom? Já tem tem formas de fazer isso também. Ah, Evelyn, eu já tenho medo de filmes de terror. Imagine o que você ficou com medo. Pois é. É porque esse é um filme de terror, mas ele é um filme de alienígena, né? E eu tenho. É complicado. Assim, eu já vi disco voador, e assim, eu já vi alienígena em ritual, porque eles apareceram uma vez só, né? E eu acho um pouco assustador, então eu fico assim, meio, não sei. Mas eu fiquei com medo sim. Sim, é sobre aliens, Pedro. A Daniele, na verdade, ainda não sei porque só sinto o meu espírito saindo do corpo. O desdobramento, Daniele, é muito bom. Todo mundo faz, é que tá acontecendo de você lembrar, de você conseguir fazer de uma maneira consciente. Se eu fosse você, eu aproveitava isso ao máximo, porque eu já fiz isso e eu não consigo, infelizmente, lembrar hoje em dia dos momentos em que eu desdobro. Eu lembro quando eu tô lá, mas infelizmente o momento de desdobrar eu só lembro de vezes mais antigas. E, gente, você saber quando você pode desdobrar ou não é muito bom. Você controlar isso, cara, isso é muito bom. Assim, para mim, você dizer que quer tirar isso é que nem você dizer que quer tirar a evidência, que você quer furar o olho. Assim, não faz isso não, porque não é todo mundo que tem essa facilidade de desdobramento, não, de sair do corpo. E você pode ir para onde você quiser quando você sai do corpo e você passa a controlar. Você pode visitar outras dimensões, você pode visitar essa dimensão mesmo e outras pessoas. Cara, você pode fazer muita coisa. Tá. Não, medo é ruim, tá? Que ela tá falando que é medrosa. Não pode ter medo, gente. Vocês estão fazendo uma aula de magia. Eu sei que é normal ter medo. Eu já tive, tá? Eu já fiz rituais em que efeitos estranhos aconteciam no meio da noite, comigo sozinha, no meio do mato. É claro que eu tive vontade de sair correndo, óbvio, óbvio, tá? Mas você nunca pode perder pro medo, nunca. Tá? Isso os meus mentores sempre me ensinaram, que assim, que você vai fazer para perder o medo, você não pode perder pro medo. Então, não perca pro medo, você controla o medo, porque é uma vibração muito baixa, e evolua, vai adiante, vai em frente, tá bom? Tá bom, então beleza. Vamos dar uma olhadinha na próxima aula já? Então vamos lá. Então, vamos lá. Ué, o que aconteceu? Tô indo, gente. Espera aí que por algum motivo subiu aqui. Ah, aqui, pronto. É, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as coisas que vocês devem ter como bruxos. É o seguinte, é normal que as pessoas saiam correndo. Desculpa, a gente tem aqui. Alguém perguntou alguma coisa, mas entrou reconectando. Peraí. É normal que vocês tenham, que as pessoas saiam correndo quando elas se empolgam, né? Pô, legal, vou começar uma aula de desenho. Então você vai lá na papelaria, compra papel, compra bloco, compra caderninho, compra um monte de coisa. A Keliane pergunta: tem alguma explicação mágica para alguém que acorda muito durante a noite? Tem. Gente, é assim, tem explicação mágica para praticamente tudo, porque você é um resultado da energia que está influindo sobre você. Mesmo a nossa química do corpo, assim, quando você tem problemas, por exemplo, hormonais, né? Você tá numa TPM, é uma energia que está influenciando a sua química. Então, quando você conserta a química, seria mais fácil você, na verdade, consertar a energia. Por isso que eu acredito pra caramba numa união entre a nossa medicina alopática, que trata o físico, com uma medicina holística, que trata a energia. Porque se você trata só o físico, você tem o retorno daquilo depois, porque a causa é a energia. E o que está causando a energia? Então, Keliane, com certeza tem alguma coisa. Keliane. Tem alguma coisa que está realmente interrompendo a sua noite. Isso é ruim, tá? E geralmente isso também é sintoma de ataque espiritual. Pode até ser feitiço, tá? Você tem que dormir a noite toda, ou boa parte da noite, pelo menos. Senão, você não consegue desdobrar, que é o que a nossa amiga Daniele faz tão facilmente. Se você não consegue, você só consegue desdobrar quando você já entra no nível de relaxamento profundo, quando você entra no REM, né, no Rapid Eye Movement, que é o seu olho fica assim, né, dentro do olho. Então, é naquele momento que você sai e você entra no processo de sonho
ou no processo de viagem para outras dimensões. É nesses momentos, geralmente, que você consegue acessar a fonte universal ou os seus mentores e eles te dão energia, eles te levam ao local para você receber energia divina e repor a sua energia para você acordar renovada. Sabe o que acontece? Fizeram uma experiência com o gato, acordando o gato toda vez que ele entrava no Rapid Eye Movement, ou seja, o gato dormia, mas quando entrava no terceiro processo de relaxamento, no mais profundo, que era o processo de sonho, eles acordavam o gato. Sabe o que aconteceu com o gato? O gato morreu. Por quê? Porque ele nunca conseguiu repor a energia dele, mesmo dormindo. Ele dormia, ele só não ia naquele nível, né? Então você não pode ficar muito tempo nesse processo, porque você vai acabar baixando a sua vibração, baixando a sua imunidade. Imunidade baixa nada mais é que uma aura enfraquecida e que aí consegue pegar todo tipo de forma pensamento, larva astral, larva mental, micróbio, germe, e aí fica doente. Como você pode perder também ficar muito distraída, ficar muito dispersa. Então, você tem que descobrir o que está causando essas noites mal dormidas. Elas não podem continuar, tá bom? Aí acabou nossa aula. Tá, acabei tirando, mas foi bom, né? Eu gostei de tirar essas dúvidas aqui. Assim, bem ou mal, são coisas importantes e vocês têm todo o direito, tá? Não esqueçam disso, de trazer o seu cotidiano para o mundo mágico, né? Então, se você tem alguma coisa na sua vida que você acha que, olha, eu acho que isso é uma coisa mágica, eu não tenho certeza, então você pode trazer, porque é para isso que é a aula, tá bom? Se quiserem mais perguntas, podem fazer. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Eu não vou nem começar essa aula 2, não, senão a gente vai atravessar aqui o nosso período. E já te falei muita informação também, eu tenho um pouco de medo de falar informação demais. Mas, enfim, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre instrumentos mágicos. E eu gostaria, assim, de primeira coisa, não saiam correndo para comprar todos os instrumentos mágicos que estiverem na apostila, tudo que vocês acharem que vocês devem ter. Eu sei que dá muita vontade, mas não é o ideal. O ideal é você ir comprando o seu material de magia conforme o seu coração for encontrando esse material. Ou seja, tudo que você quiser, ele vai surgir no momento certo, na hora certa. E algumas dessas coisas você vai confeccionar. E todas elas vão ter que ser limpas, consagradas e encantadas, porque senão elas serão apenas objetos. Ok? Nem todo mundo vai ter todos os objetos possíveis, mas alguns todo mundo tem que ter. Então eu vou passar esses objetos para vocês na semana que vem. Nós não vamos fazer o objeto ainda, mas na outra aula a gente vai fazer uma varinha ou um grimório. Eu vou ver qual mais fácil aí para a gente começar com o mais fácil. Eu acho que o mais fácil, nem sei se o mais fácil é a varinha, mas enfim, eu vou passar a lista de material e aí a gente vai fazer, vou dar uma olhadinha na lua também para ver se ela dá uma força pra gente, e aí na outra aula que a gente vai fazer um instrumento ao vivo, a cores e encantar, que aí vocês vão aprender também a encantar e consagrar e dar alma para aquele instrumento, que vai ser um grande parceiro de vocês durante a sua estrada mágica. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Como eu faço para descobrir o que está causando isso? Eu sugiro um oráculo, Keriane. Se você não tem ideia, eu sugiro um oráculo. Procurar um bom oraculista, um jogo de tarô, um búzio, alguém que possa ver se está tendo alguma coisa. Pode ser alguma coisa na sua casa, pode ser uma magia que fizeram para você, pode ser um inimigo astral que te achou. São várias opções. Então, eu sugiro que você cate um bom oraculista para poder ver isso para você. E um bom oraculista, você de repente deixar ele falar um pouquinho primeiro antes de você dizer o problema, tá bom? Para ir ver se ele detecta se está tendo algum problema em você antes. Alexandra, por favor, nesse curso você fala sobre roda do ano? Sim, está lá na frente na sua apostila, tá bom? A gente vai ver a parte dos sabás, dos esbás, a roda sul, a roda norte, a roda híbrida, isso tudo, tá? Essa parte teórica toda que eu considero meio padrão da Wicca, vocês vão ter, só que vocês vão ter mais do que isso, tá? Eu não vou ficar me retendo nessa parte beabá da Wicca, porque eu sou dessas.
Ok? Muito bem. Então o Pedro fala, Ed, esse e outros vídeos vão ficar disponíveis aqui mesmo? Sim, eles vão ficar disponíveis, mas, por exemplo, esse vídeo aqui, ele não vai ficar disponível amanhã. Porque a Samantha, a gente faz um trabalho para ficar com uma qualidade de som melhor, a gente faz uma gravação do som separado do vídeo. E o Renato está gravando o vídeo, eu estou gravando o som. Então a gente vai juntar os dois, mandar para a Samantha vai botar na plataforma, e aí vocês vão ter um material com som de qualidade. Então esses picotes aí provavelmente não vão ter. Provavelmente não vão ter, porque eu estou aqui gravando para vocês. Ok? Keliane, de onde você é? Você é do Rio? Você é de São Paulo? Da onde você é? Porque assim, eu não sou de indicar muita gente, não. Tem muito pouca gente boa. Ixi, Maria, não conheço ninguém aí, não. Juazeiro do Norte, não conheço Ceará. Eu mal conheço gente aqui no Rio, eu mal conheço gente de São Paulo. Não sei. Você vê se você consegue, Keliane. Aí no Ceará não é possível que você não encontre um terreiro de umbanda que tenha preto velho. De preferência, uma boa vovó, tá? Esses, nossa, são muito bons nas artes mágicas, porque essas vovós, elas vêm humildezinhas assim, né, com a bengalinha, mas essas vovós, muitas delas são grandes sacerdotisas de Avalon, sacerdotisas antigas. Pra vocês terem uma noção, eu fui num terreiro, eu adoro terreiro, tá? Me chama pro terreiro que eu vou. Eu fui para um terreiro numa roda de. Era uma roda de várias entidades, né? E aí eu falei com o Preto Velho. E eu não falei nada. Geralmente, gente, quando eu falo com uma entidade, assim, um médium, um oraculista, eu não falo de mim. Porque, assim, se for algo importante, ele vai ver. Né? Então, a menos que eu tenha um problema, eu geralmente vou lá só para tomar um passe, uma benção, é sempre bom, né? E se tiver alguma coisa, eles veem. Que já fui, já me salvaram de boas aí, porque uma faca nas costas, né? Assim, aí eles que ajuizaram. E aí era o pai João de Aruanda. E aí ele assim, todo humildezinho assim, né? O médico assim, ah, você é aquela que faz aquelas, como é que é, né? Eu vejo que você toma conta de muita gente, né? Que você faz aquelas magia antiga, né? A sua magia é muito antiga, tô vendo aqui. Ai, você ainda tá falando aí, Ed. O Brasil tá pegando fogo, Ed. As pessoas querem a cabeça do Temer, Ed. Você falando aí. Eu quero no Facebook ver o que tá acontecendo. Gente, vamos pra casa. Eles estão em casa. Fora Temer, vamos pra fora. Fora Lula, fora todo mundo. Aí ele falou assim, não, essa magia é muito antiga, né? Aí ele falou assim, eu também, antes de eu vir nessa pele pretinha, eu também, como é que eu fazia essas magias que você faz, essa magia antiga aí. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, porque me veio assim, na ideia quem ele poderia ser, né? Me veio uma imagem. E aí ele falou, como é que vocês chamam mesmo que eu era? Ah, eu era um druida. E aí ele ficou rindo. Gente, eu achei o máximo aquilo. Então, nunca se deixem iludir pela aparência de uma pessoa ou de uma entidade, porque tem ali, gente, é muito mais luz, é uma coisa muito mais antiga do que vocês imaginam. Procura uma vovó de centro, de umbanda, de terreiro. Procura sem vergonha, sem medo, tá? E a vovó vai te ajudar, ou o vovô, se for o caso do pai João, ou o preto velho que aparecer. Procura um preto velho. Esses pretos velhos, eles têm, inclusive, a egrégora da magia afro-brasileira, que tem mais poder depois dos herês para quebrar magia. Porque herê é magia que herê quebra, ninguém consegue botar de volta. Herê é muito bom. E Preto Velho conhece as artes mágicas da alta magia, da magia egípcia, da magia druídica. Então eles conseguem quebrar também. Entendeu? Então procura uma vovó. Se tiver alguma coisa, ela vai ver. E aí ela vai te indicar o que você tem que fazer. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá ver o Brasil pegando fogo. Vamos lá ver o que está acontecendo no mundo dos homens, né? E agradeço muito a presença de vocês, turma cheia hoje. Muito obrigada. A nossa próxima aula é daqui a 15 dias, depois da convenção de bruxas, né? Imagino eu. Então, estaremos aqui
E qualquer coisa, eu vou continuar olhando o Zap todo dia. Inclusive, eu mando a astrologia do dia para lá também. De vez em quando eu falo alguma coisa. Se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, é só falar no grupo que eu estarei lá olhando também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Um super beijo. Boa noite. Durmam muito bem, tá bom? E se puderem, se acharem os sonhos relevantes essa noite, me avisem, anotem para não esquecer e a gente conversa na próxima aula ou no WhatsApp. Beijo, obrigada Roseli, obrigada Samantha. Boa noite, Alexandra, boa noite, Daniele. Durma bem, Evelyn. Durma bem, Gabriela. Durma bem, Karen. Durma bem, Keliane. Marielle aí do Sul, Michele da Alemanha e Pedro. E o Sauro entrou e saiu, não sei se ele tá aqui, mas o que aconteceu? Mas um beijo para vocês, durmam bem e a gente se encontra no plano astral. Tchau! Acabou. Deixa eu parar aqui o som.